A gente vai passar a palavra para o nosso querido, o pastor Júlio Pérez, ok? Bom dia a todos. Bom dia! Eu dormi muito bem hoje, porque depois daquele culto abençoado de ontem, né? E uma comida deliciosa na casa da irmã Nilda e Tavares. Foi uma coisa maravilhosa, né? Eu louvo a Deus pela vida desse casal, que nos hospedou lá na casa deles, né? Aquele jantar saboroso. Irmãos, antes do almoço a gente vai ter uma reunião para esclarecimento, né? Mas não vai ser com todos que estão aqui. Então, esse momento é um resumo praticamente daquilo que vai ser antes do almoço. E há dificuldades, né, de às vezes entender alguns processos, né? Os irmãos estão e são a Associação das Igrejas Batista do Tapajós. Eu volto a dizer, tudo começou com a associação. Só que uma das assembleias, em 2010, não foi isso? Lá no Paraupebas, as igrejas batistas do estado do Pará resolveram adotar um outro sistema de coordenadoria. E os irmãos sabem que a Assembleia é soberana. Então, foi decidido e implantado o sistema de coordenadoria. E as associações que existiam, elas foram voluntariamente se transformando de associação para coordenadoria. Mas como elas existem juridicamente e têm legalidade para existir, elas não poderiam ser extintas contra a vontade delas. Então, ficou 3 associações funcionando: Baixo Amazonas, Tapajós e Xibu, funcionando normalmente. Só que essas 3 associações, elas não mais integraram, fizeram parte, isso fica mais fácil de entender, né? Fizeram parte da estrutura da Convenção Batista do Pará. Então, se ela não mais faz parte da estrutura, aí ela ficou o quê? Separada. Ficando separada, ela acabou perdendo vínculos, como por exemplo, de convênios missionários na própria região, vínculos de reconhecimento dos líderes eleitos por cada organização na associação e reconhecê-los dentro da estrutura da Convenção Batista do Pará. E isso causou o quê? Um distanciamento, uma perda de continuidade no trabalho. Isso não foi bom, nem para a associação e nem para a convenção. Quando nós fomos eleitos em novembro de 2022, a nossa diretoria eleita levou uma proposta para o conselho. Aqui o nosso conselheiro, o pastor Amores, está aqui presente. Nós tivemos a reunião no dia 1 e 2 de junho. Levamos uma proposta para que as associações fossem reconhecidas pela Convenção Batista do Estado do Pará. Esse reconhecimento é como se desse legalidade às organizações serem reconhecidas como fazendo parte das estruturas, os convênios missionários sendo
tendo possibilidade de serem feitos. Nós temos um missionário regional aqui para fazer trabalhos de apoio às igrejas e implantação de novos trabalhos. Aquilo que eu ouvi ontem os irmãos falando da necessidade de um trabalho missionário, né? Ter alguém para isso. Então, a volta com esse reconhecimento traz inúmeras vantagens para todas as associações, não só para o Tapajós, mas como também para o Xingu e para o Baixo Amazonas. E é isso que nós estamos trabalhando, porque o Conselho já deu o primeiro passo do reconhecimento. Então, hoje, esse processo está em andamento, e hoje eu posso dizer publicamente para os irmãos que os irmãos já são reconhecidos na convenção. Mas tem ainda um passo a mais que a gente precisa, porque em 2010, a Assembleia, que é o órgão deliberativo maior de toda a nossa convenção, votou que a estrutura não ia contemplar as associações. Isso foi em 2010 em Paraupebas. A próxima Assembleia vai ser em Paraupebas, em 2024. Veja aí o que? Passou quantos anos? 14 anos. 14 anos. E há necessidade de nós reformarmos o Estatuto para colocarmos que a estrutura da nossa convenção é formada por coordenadorias e associações. E olha, ainda há coordenadorias tão saudosas de serem associação novamente. Mas isso é uma liberdade batista. Batista é assim, ele é livre. Chega um momento que ele decide uma coisa, aí mais lá na frente ele diz, eu não quero mais isso, então vamos votar de novo. Aí a gente vota de novo. É igual nas nossas casas, né? Uma hora a gente decide uma coisa e fala, não, vamos fazer outra coisa. Aí a gente vai, reúne a família e decide outra coisa. É assim, é democracia. Então, na próxima Assembleia, nós vamos estar levando uma proposta para que o Estatuto contemple as duas estruturas. Quem quiser ser coordenadoria, que seja. Quem quiser ser associação, continuar sendo associação, e seja. Quem quiser transformar de coordenadoria para associação, também que seja. Uma coisa livre, vindo do povo, vindo das pessoas, vindo das igrejas. Hoje eu estava conversando com esqueci o seu nome. Altenir, como líder da juventude. Ele estava falando que um tempo ele teve dificuldade por isso, que não era reconhecido. Como líder do jovem, Altenir é uma pessoa muito competente, trabalha inclusive dando assessoria lá na Juventude Batista Brasileira, né? JBB, mas esbarrou nesse problema. E quando a gente encontra um problema, a gente vai em busca de quê? De solução. E eu vim aqui para os irmãos dizer, encontramos uma solução. Amém. E nós estamos juntos. Amém. Porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém. Nós somos só uma convenção. Convenção Batista do Estado do Pará. E os irmãos fazem parte. E se no passado houve erros, cabe pedido de perdão. O tema aqui eu até achei interessante, né? Repita o tema da nossa Assembleia aqui.
É isso que nós estamos fazendo, buscando a paz e a misericórdia dos irmãos. Não é isso? Para que a gente caminhe junto. A gente abra mão de coisas, né, que ficaram do passado, que machucaram, criaram feridas. Mas Cristo é o nosso remédio, e o remédio dele é o amor, é a misericórdia, é a paz, é a comunhão. Olha quão bom e quão suave é os irmãos vivem em união. Aonde tem união, irmãos, e lá no final do capítulo, ali habita as bênçãos do Senhor. Povo dividido, povo que fica brigando, não tem a bênção de Deus. Parece a nossa família, né? De vez em quando dá uma briguinha, né? Família é assim, né? Mas depois a gente se abraça, se une, pede perdão, e está todo mundo avançando de novo, né? Para ter uma família feliz e próspera. E é assim o povo de Deus. Essa minha palavra aqui para os irmãos é com base nisso, na união, no amor, no reconhecimento, quando a gente erra, a gente diz perdão. Eu nem estava lá em 2010, eu estou pedindo perdão para os irmãos sem estar lá. Ele nem era presidente, nem era conselheiro. Eu vim ser conselheiro da convenção em 2015. E desde 2015, irmãos, eu já levanto a bandeira no conselho, dizendo, tem que reconhecer as associações. Desde 2015 eu falo isso no conselho. Ó, testemunhas aqui. Foi porque eu fui presidente, eleito presidente, que eu resolvi fazer esse negócio. Desde 2015 eu luto por isso. E glória a Deus, né, que a gente teve essa oportunidade agora na presidência, juntamente com toda uma diretoria, um conselho, chegarmos, não, vamos reconhecer, estamos aqui reconhecendo. Pode falar. Isso. Irmãos, quando a gente explicou a importância da existência do reconhecimento, e houve a fala do pastor Amós, né, como conselheiro da Globapa aqui dessa região, ele falou. Parece que Apocalipse, né? Houve um silêncio no céu, né? Houve um silêncio no conselho só para ouvir. E depois da palavra dele, então vamos agora votar. Unânime, todo mundo votou. Vamos reconhecer a importância, irmão, dos irmãos chegarem e se pronunciarem, falarem o que está no coração de vocês, abrirem o coração. Pastor Amós abriu o coração dele lá, todo mundo entendeu o que ele está dizendo. Agora imagina os irmãos lá em 2024, Paropebas, abrindo o coração e falando para a Assembleia toda da importância de se colocar dentro da estrutura do Estatuto o reconhecimento. Agora, faz parte e está acabado. Ou seja, onde houve o problema, vai vir o conselho. Paropebas criou, não estou dizendo a cidade, né? E nem os irmãos de lá. Eu estou dizendo do evento que aconteceu naquele ano, naquela cidade. Olha como Deus está levando de novo para lá, né? Para nos dar uma oportunidade de recomeçar e acertar. Nossos irmãos, o corpo de Cristo sofre quando parte dele faz parte do corpo, mas não é reconhecido como parte dele. Houve um prejuízo muito grande. Houve feridas. Eu sei que só Cristo para curar essas feridas. Mesmo que pessoas venham aqui como eu hoje, pedindo perdão, pedindo desculpa para os irmãos em nome da convenção, mas as feridas ainda estão abertas. Só Cristo vai, através do perdão que cada um irmão estender, essas feridas vão deixar de existir. Amém. Então, irmãos, a nossa palavra é de unidade. Muitas coisas virão a partir de
de toda essa transformação. Sabe por quê? Porque os irmãos, independentemente do que aconteceu com os irmãos continuaram firmes no Senhor. Continuaram fazendo a obra de Jesus. Continuaram acreditando que a denominação batista é uma denominação séria, uma denominação bíblica. Os princípios vale a pena investir. Os irmãos não abriram mão. E o resultado é a restauração. E é isso que Deus faz, irmão. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Eu posso dizer para os irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de Deus agora. Quando eu vejo um povo todo reunido aqui, maravilhoso, como disse ontem, que vale ouro, que vocês valem ouro, eu digo assim, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de me trazer aqui. E ontem eu estava falando para os irmãos, foi pastor, que eu vim aqui como convidado dos irmãos. Até eu brinquei que eu não vim dando carteirada a ninguém, porque eu queria chegar aqui como amigo, como parceiro, como alguém que está junto com vocês. Alguém que veio dar o suporte que também vocês estão precisando. E quando a gente pensa assim, irmão, Deus é glorificado através da nossa união. Mais coisas eu poderia dizer, mas eu vou deixar aí para meio-dia para a gente não poder tomar mais tempo aqui da Assembleia. Mas dizer, irmãos, vale a pena a gente investir nessa união. O Mapa e Abate, juntos. Mar de Cristo no Tapajós. Mar de Cristo no Pará. Mar de Cristo no Brasil. Amém. E Mar de Cristo no mundo. Amém. Até quando? Até que Ele venha. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Jesus, que está nos proporcionando tudo isso. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por Deus. Amém. Graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor.